próximo programa. Baú Sertanejo. Identificação ZY1 890, canal 200, operando em 87,9 MHz. Essa é a Educadora FM de Botucatu. Estúdios da Rua Monsenhor Ferrari, 245, Sala 7, Centro. Transmitindo nossa programação de Botucatu, São Paulo. Educadora FM, apaixonada por você. Não saia da frequência 87. Daqui a pouco tem mais músicas. Apoio Cultural. Panificadora Zé Forminha informa aos amigos e clientes que voltou a funcionar, porém com as restrições sugeridas pelo Ministério da Saúde. Vá já fazer uma visita na Rua Jairo Zúcari, número 172, em Rubião Júnior. Na Panificadora Zé Forminha você encontra pães fresquinhos a toda hora, aquele delicioso pão de queijo e aceita encomendas para festas, bolos e salgados. E no final da tarde tem um espetinho e aos domingos, frango e costela assada. Panificadora Zé Forminha, telefone 99891-8396. Panificadora Zé Forminha, prazer em lhe servir bem. Agropecuária Manjedoura tem novidades para você. Inauguração da segunda loja na Avenida Rubião Júnior, número 626. Vai ser nesse sábado, dia 9, a partir das 10 horas da manhã. O que era bom ficou ainda melhor. Venha nos visitar e se surpreender. Agropecuária Manjedoura. FM Educadora, 8h03. 87,9. Pra ouvir, pra curtir, pra ligar, pra ganhar. Educadora. ZY1 890. Educadora FM 87,9. Botucatu, São Paulo. Muito bem. Quinta-feira gostosa demais. Tá chovendo, mas eu tô aqui e vou até as 9 horas da manhã com a Educadora Mais. Vem comigo. Apaixonada por você, Educadora FM. Agora, entrevistas, entretenimento, notícias e muita música. Educadora Mais. Bom dia, Dilson. Bom dia! E aí, bebê? Tudo bem? 8h04, Adilson Brito aqui, Educadora Mais no ar até as 9 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, você que está em 87,9, você no nosso site www.fmeducadora.com.br e também na live no @FMEducadora lá no Facebook. Vem comigo até as 9 horas da manhã com o Educadora Mais. E hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021, faltando sabe quantos dias para acabar o ano? 85 dias, isso mesmo, 85 dias para finalizar o ano de 2021. E nessa mesma data, em 1727, a fundação da cidade de Pirinópolis, em Goiás. Inauguração da via férrea que liga o povoado de Varzim ao Porto. Não tenho a mínima ideia onde que é isso, que foi em 1875. As coisas que eu não sei nem por que tá aqui. Eu não entendi o que ele falou. Nem eu não entendi. Ai. Em 1933, Albert Einstein, fugindo da perseguição nazista, parte do porto de Southampton para os Estados Unidos. Em 1949, proclamada a República Democrata Alemã, a famosa Alemã Oriental. E em 1963, Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética assinam um tratado proibindo a realização de testes nucleares. E hoje, que interessante, daqui a pouco a gente vai conversar com Marcelo Teixeira, que é roteirista, produtor e diretor. Daqui a pouquinho, você vai mandar sua mensagem aqui. E hoje, olha que interessante. Em 1964, estreia o primeiro filme feito para a TV.
Muito interessante, 1964. Legal, hein? E hoje é aniversário hoje é dia da Nossa Senhora do Rosário, dia do compositor. Dia de quem trabalha no cabaré. Bom, 8h06 minutos. Sou educadora mais Marcelo tá dando risada. Ai. Daqui a pouco a gente já vai conversar com o Marcelo. Dia do cabaré. Hoje quem cuida do cabaré é demais. Aí, Brasilzão. Vamos com previsão do tempo rapidinho então pro dia de hoje? Hoje será parecido com ontem, sol, aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva, começando já logo pela manhã. Já começamos de manhãzinha as pancadas de chuva. Temperatura mínima 15 e a máxima 29 graus. Hoje vai chover 5 milímetros, segundo o Climatempo. Os ventos ficam em 17 km por hora e a umidade do ar 32,91%. O sol nasceu às 5h50 e se põe às 18h14. Agora a gente vai com a rede de rádios nacionais para saber o tempo no sudeste do Brasil. Previsão do tempo. Região Sudeste. Rio de Janeiro, capital, tem tempo nublado com pancadas de chuva isolada e temperatura marcando entre 17 e 23 graus, com ventos moderados. A umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens, chuva isolada e temperatura entre 19 e 29 graus, umidade relativa do ar entre 40% a 95%. O município de Monte Carmelo, em Minas Gerais, faz aniversário com muitas nuvens, chuva isolada e temperatura marcando entre 24 e 38 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 20 a 70%. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Educadora Mais. Muito bem, 8h09 minutos. Esse é o Educadora Mais, a sua revista radiofônica, aqui nos 87,9. Bom, hoje nos nossos estúdios estamos recebendo ele que é roteirista, produtor e diretor, Marcelo Teixeira. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que tá todo mundo aí com esse dia estranho de chuva depois daquele sol de ontem? Mudou totalmente. Isso é bom pra rinite. Ótimo. Eu também tenho. É bom pra rinite. Marcelo, quero agradecer logo de primeira. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, cara. É sempre bom poder vir aqui conversar sobre o cinema, principalmente o cinema local, cara. O que a gente desenvolve por aqui. Apesar que não sou só eu, tá? Tem um monte de gente que faz aqui curta, videoclipe, tem muita gente, cara, muita gente. Bacana demais. Bom, Marcelo, pra gente começar o nosso bate-papo, deixa eu só arrumar aqui o microfone. Agora sim. Pra gente começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco do Marcelo. Você não é de Botucatu, né, Marcelo? Não. Eu sou de São Vicente, cara. Eu nasci no litoral e... Cara, assim, na época lá não tinha nada, tá? Agora tem muita coisa. Não tinha nem shopping, pra falar a verdade. Tá certo, quando eu cheguei aqui também não tinha shopping. Não, Você trouxe o shopping. Não, o shopping veio depois, né? Então, assim, cara, eu tive que, com o tempo, mudar. Então eu fui pra São Paulo, cara. Foi realmente em São Paulo que eu fui aprender as coisas, começar Eu sempre quis mexer com cinema desde, sei lá, talvez desde moleque. E meu pai trabalhava na Petrobras e viajava pelo mundo inteiro, cara. Então, em 90, cara, ele trouxe uma câmera dessas VHS. Então, foi minha paixão, cara. Até o dia que ela quebrou, né? E não tinha manutenção aqui no Brasil, cara. Eu trouxe de Singapura. Nossa. Então não tinha como manutenção aqui. Mas foi o primeiro contato, na época eu consegui gravar um curta-metragem, que foi um trabalho pra escola, tudo. E aí eu subi a serra, né? Que a gente chama lá. Porque a gente sai do litoral, vai pra São Paulo. Cheguei a fazer cursos em São Paulo de cinema. Ainda na época, a película, tá? É coisas da idade, cara, não tem jeito. Eu tô com 52. Então, assim, eu comecei lá atrás mesmo, na época da película, e era muito difícil. Quando eu vim pra Botucatu, foi uma época difícil em São Paulo, que estavam tirando. Eu sempre trabalhei muito na área de publicidade.
E estavam começando, entrou aquela lei do estágio, cara, de estagiário. Então eu sei que a empresa que eu trabalhava mandaram toda a equipe embora, cara, e trocaram tudo pro estagiário, que era mais barato e tinha menos encargos. Foi uma coisa horrível. Aí eu falei, meu pai queria vir morar no interior, eu falei, vou atrás. Foi embora. Viemos pro Botucatu, cara. Isso é outra história. Depois que ele aposentou, né, no caso. Não, ele já estava aposentado um tempo, cara. O sonho dele era vir pro interior. Quando ele tava perto de aposentar, vamos dizer assim, minha mãe ficou grávida na minha irmã, que é mais a última, né? Pô, a gente tem 10 anos de diferença entre o outro. E aí ele falou, não, agora eu vou esperar ela se formar. E foi dito e feito, cara. Não pensei que ia ser assim. Ela se formou, tudo, ele saiu embora. De lá, foi embora. E viemos para Botucatu. Cara, nesse tempo, eu trabalhei muito com a Secretaria de Cultura dando aula de desenho, cara. Tá? Eu sempre fui assim. Na minha época, se você era frustrado com cinema, você ia fazer quadrinho. Então eu fui fazer quadrinho, então aprendi a desenhar e tal, e comecei a dar aula. E vim pra cá, comecei a dar aula de desenho, dei aula de computação gráfica 3D também, que é uma das coisas que eu gostava. E assim, o cinema começou a ganhar a parte digital, né? Começaram a aparecer as primeiras câmeras digitais. Sim. Se você for ver, não faz muito tempo, pra falar a verdade. Então aí é que eu comecei a falar, não, agora dá pra eu entrar. Entendeu? Porque antes, cara, uma câmera, filme, revelar, fazer edição de filme. Eu gosto muito de filme, cara, de ação, de aventura, ficção. E fazer efeito em película é a morte, cara. Hoje em dia, só pra quem tem... Sozinho ainda? Sozinho, não. Você tem que mandar... Se você filma em película e quer fazer efeito, você tem que mandar escanear o filme, colocar o efeito e depois mandar imprimir o filme, cara. Nossa. Já pensou isso? Não dá, não tinha condição. Aí hoje é só fazer digital. Hoje você faz digital, hoje você tem câmera, cara. Acabaram de lançar a câmera de 12K, cara. A minha TV acho que não chega nem a 4. É isso. Já tem câmera de 12. Então, assim, eu comecei a investir nessa parte, né? De câmera, tudo, e falei, não, vamos fazer. E coincidiu, na época, cara, que chegou um projeto aqui em Botucatu, que trouxe um container na época com equipamento de projeção, filmes, livros, tinha câmera, tinha microfone, tinha um Mac para edição, né? Foi um projeto que foi colocado aqui, que tanto no fim acabou culminando com a sala de exibição lá na Secretaria de Cultura nos Iglus. E, cara, coincidiu tudo, cara. Eu tava começando e tal, eu falei, nossa, vamos... Os caras fizeram um curso de uma semana inteira, pesado, de filme. E quando terminou, eu peguei meus alunos de desenho e falei, e aí, vamos filmar. Alguns fizeram o curso lá comigo, na Secretaria de Cultura. Falei, vamos filmar. Aí começou, cara. A gente começou com equipamento, na realidade, da própria prefeitura. Né, que eu já tinha contato, a gente conseguiu fazer um empréstimo de equipamento. E foi o primeiro susto, cara, real, cara. Porque foi assim, vamos fazer? Vamos, ensaiamos, pegamos uma cena lá de uma coisa que eles escreveram junto comigo. Ensaiamos, cara, e no dia nós fomos filmar na estação antiga. Ainda ela estava toda... Ainda não tinha sido reformada e era justamente o cenário que a gente queria. Sim. Cara, foram 12 horas de filmagem, cara. Pra usar nem... Não, pior, cara. Assim, uma coisa é você estudar, outra coisa é quando você pega na mão, cara. São dois mundos completamente diferentes. Você tem que conseguir prever tudo de ruim que vai te acontecer, cara. Tudo. Se você não prever, na hora você vai ter que se virar. E assim... Os caras deram o curso, mas lógico, foi um curso de uma semana, quase, 4, 5 horas por dia, acho que era. Eu não lembro nem se era o dia inteiro o curso. Mas não dá pra cobrir tudo, cara. Então quando a gente chegou lá, cara, gravamos tudo errado, o som ficou muito ruim. O trem entrou, cara, parou na estação, parou um trem. Ele ficou lá, não tinha como pegar. Tampou a nossa luz, cara. Aí, putz, não, corta essa cena. Sabe, bem aquele negócio, corta isso, não vai dar pra gravar. Mas é bem essa loucura. Aquela série da Casa de Papel, tem um documentário lá na própria Netflix que mostra como que foi feito. E é engraçado porque... E é isso mesmo que você falou. É tudo imprevisto. Tudo que não é pra acontecer, acontece. Tudo que é pra... E eles mostram, tudo o tempo que você alugou, porque igual o deles, eles alugaram um espaço no centro da cidade, tinha um tempo, começou a chover. Nossa. Aí eles precisavam jogar dinheiro no alto.
aquele dinheiro falso, começou Sim. a molhar o dinheiro que não era pra molhar. Quer dizer, é tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Não, cara, é bem isso. Se você acha que vai dar errado, não fique achando, vai dar errado. Cara, aí nós gravamos no fim das contas. Até foi uma experiência legal, sabe? O pessoal mexeu com a câmera. Todo mundo se divertiu no fim das contas. Cara, é assim, é pesado, mas é divertido, cara. Você chega em casa, assim, satisfeito. Só que tem um lado que acho que as pessoas têm dificuldade, que você não grava na sua sequência, tá? As cenas não são gravadas na sequência de um filme. Então é difícil para as pessoas imaginarem que aquilo vai funcionar depois, entendeu? Às vezes até eu tenho essa dúvida se vai. Então tem algumas técnicas que você faz para evitar que aquilo não funcione, tá? Então você grava mais do que você precisa para saber que vai ter um jeito de salvar aquilo. Grava 12 horas pra usar 1 hora. E olha Isso, lá ainda. vou te falar que não chegou 5 minutos, tá? Não chegou a 5 minutos. Porque na hora você também ensaia, você coloca a pessoa, não funcionou, vamos assim, tá, nessa não funciona. É bem bizarro. E o que é mais difícil? Ser roteirista, produtor ou diretor? Cara, se você levar ao pé da letra mesmo, a parte, o produtor é o pior. Tá, que o produtor é que vai correr atrás de dinheiro, o que vai correr atrás dos atores, vai correr atrás do lugar, tá? Ele que vai coordenar. Se você fosse pensar em cinema, realmente, o produtor corre atrás de profissionais que vão fazer isso pra ele, mas ao mesmo tempo ele tá correndo atrás disso, entendeu? Em cinema, o cara vai correr atrás do cenógrafo, que vai montar o cenário, tem o cara que faz o casting, que são o elenco, tem o cara que cuida do figurino, da roupa. Só que quando você passa isso pro que a gente faz aqui, cara, é um só fazendo tudo. É um só, tem que correr pro bater o escanteio e correr pra cabecear. Isso. É bem isso, cara. E assim, então não tem como você dizer o que é mais difícil, cara, porque você tem que fazer tudo. E no final das contas você ainda tem que dirigir, depois você vai editar, entendeu? Você vai trabalhar, se tiver efeito, trabalhar efeito. Teve um curta que a gente fez que eu tava mal empolgado, foi o primeiro, assim, de terror que eu ia fazer e tal. Cara, eu sou péssimo de animação 3D, cara. Só que tinha uma animação de um personagem, que era um personagem de terror, o Unhudo, o famoso Unhudo, o corpo seco. Eu falei, cara, ficou horrível aquilo, cara. Aquilo ficou horrível, mas... E aí, como é que você faz, cara? Se você não consegue alguém pra fazer aquilo, você faz, se vira. Vai fazendo, é tudo, né? É tudo experiência, cara, é tudo experiência. Mas é o desafio, cara. E assim, na época a gente fez virou um clipe, na realidade, né? Que era de uma série que a gente tinha em mente. E não deu muito certo. A gente falou, não, vamos fazer uma coisa menos... né? Mais light, que aquilo ia ter que ter muito efeito. Na época que a gente filmou, os programas de efeito ainda não eram tão avançados, tá? Hoje em dia tá... Nossa. Se você pegar... Tem até uma briga, né? O pessoal falando, alguns diretores falando que os filmes da Marvel não é filme. Tá, tem. É uma animação, enfim. Eu não sei se isso também pega, porque o cinema tá mudando muito, né? Ele sempre evolui. Sempre. Ele tá numa era agora de usar os CGIs. Exemplo do filme do Velozes e Furiosos. Sim. Que fez o... Como que é o nome dele? Eu esqueci o nome, mas o irmão dele... Eu ia falar Brian é o nome do personagem. Então, mas o irmão dele... Isso. O irmão dele é que tava fazendo e usaram. Fizeram CGI pra refazer a face dele. E na Marvel, eles estão pegando, deixando mais novo, rejuvenescendo. Né? Exatamente. Como que você vê isso? Cara, eu acho isso fantástico, cara. Porque assim, esse negócio que não é cinema, não dá pra falar, cara. Eu sei que foi o Martin Scorsese que falou isso, cara. O cara é um senhor cineasta, mas... ele não tinha razão pra falar isso, porque é a mesma coisa que você falar assim, desenho animado não é pra adulto, é pra criança. Exatamente. Não tem isso, cara. Desenho é pra... Cara, você já viu criança fazendo desenho animado? É feito por adultos. Sim. Então, entende?
não tem essa. E, cara, você falar isso é ruim, por exemplo, principalmente no cinema de grande porte, porque você tá falando mal dos profissionais, cara, entende? Tá falando mal do seu companheiro. Do companheiro, entende? É que assim, esses diretores, tipo Martin Scorsese, tudo, eles têm a equipe, entendeu? Quando você vai ver o filme, você vai ver lá, às vezes o produtor é o mesmo cara, o diretor de fotografia, eles têm a turma deles que trabalham com eles. Então, às vezes, quando eles falam isso, eles não estão ofendendo os amigos, entendeu? Ofendendo o pessoal. O outro lá. Mas acho que não foi uma ofensa, cara. O negócio é que existe uma briga entre o cinema mais intelectual e o cinema de entretenimento, cara. Entendeu? Mas se você pegar um exemplo, quando saiu Os Vingadores, Ultimato, teve uns críticos que colocaram, não, onde já se viu um filme daquele, pessoa do lado gritando, um filme que você não assiste assim no cinema, que não pode ficar falando, gritando. Cara, que filme, eu nunca vi. O primeiro filme que eu vi na vida, que eu entrei, cara, foi alucinante. A hora que o Capitão América pegou o martelo, todo mundo gritou. Nossa, mas é o que todo mundo queria ver, então exatamente. Isso é filme também. É lógico que é, cara. Lógico. Eu acho que assim, cara, o importante é você contar uma história. Sim. Tá? Não importa se essa história é pra divertir, se é pra rir, fazer chorar, cara. O importante é contar. E se o público reagiu, cara, é porque funcionou. Funcionou. E hoje é o que a gente tá vendo, a potência da Marvel, né? Sim, a Marvel, ela criou um mundo dela ali. Eu até brinco falando assim, é igual a Apple. O iPhone tem o mundo do iPhone. Sim. A Marvel conseguiu a mesma coisa, ela conseguiu o mundo dela, então tudo interligado. E aí que vem a pergunta, você como diretor, isso é muito difícil de fazer, porque, cara, agora tem um produtor que você falou, tem o showrunner. Que é o showrunner, sei. Que é o cara ali que manda. Que manda vamos assim, num nicho, tipo ali da Marvel, né? Que é o Kevin Feige. E aí eu ia perguntar pra você, porque é difícil você produzir um filme que seja, nem você falou, você ficou 12 horas ali na estação, teve muitos problemas e usou nem 5 minutos. Né? Imagina os caras que estão lá. Aí chega na reunião, fala assim, beleza, vamos lá, você vai fazer agora o que tá agora nessa nova fase deles. Vamos lá, vamos começar com o Loki. O que vai ter no Loki que vai dar pra usar no Homem-Aranha? O que vai dar no Homem-Aranha? Porque tem que usar. Porque se o cara fosse ter Homem-Aranha, tem que ter assistido o Loki, senão não vai vingar ali. Isso deve ser muito complicado. É muito, cara, é muito. Tanto que, assim, é legal, né? Quando você vê aqui, eu escrevo meu roteiro, cara, entende? Eu crio minhas histórias, eu converso com pessoas tal pra ver se tá legal. Cara, lá não, eles têm salas, entendeu? Você vai 20 pessoas conversando, quebrando o pau pra fazer aquilo funcionar, cara, entende? Porque às vezes você tem uma ideia, cara, porque já vou te falar assim, você escreve num dia, para 2 e pega de novo o seu texto. Cara, você vai mudar. Você vai falar, putz, olha, isso aqui podia ficar melhor, isso aqui agora pode colar aqui. Mas imagina 20 pessoas fazendo isso, cara. Entende? Então é um mar de ideias. Tanto que tem um canal no YouTube, eu não lembro o nome, que eu sigo, que ele mostra as curiosidades dos filmes. Estranhamente, não tem um filme nacional. Ou seja, tipo tem um detalhezinho que aparece na cena que é referência de um filme, não sei, detalhe que não aparece, não sei o que lá. A cena eles fizeram repetindo o que foi feito no primeiro filme. Ou seja, eles têm muito cuidado com o que está acontecendo, não só na Marvel, tá? Sim. No cinema em geral. Porque tem mais do que só o entretenimento, tem ali um monte de profissionais trabalhando e eles vão dando os seus toques, sabe? Então é bem legal isso, cara. Eu não vejo essa briga de o melhor é o cinema de drama, é o cinema disso. Cara, assim, uma das coisas que todo mundo briga comigo, cara, qual é o seu diretor favorito? Cara, é o Spielberg, cara. Não adianta. Nossa, aí todo mundo, mas o Spielberg não tem estilo. Por isso que ele é meu favorito. Ele faz terror, ele faz aventura, ficção, drama, cara. Ele viaja entre todos eles e consegue fazer bem. Nossa, não é um filme que você pega assim, nossa, esse filme é do Spielberg. Não, você não consegue. Não existe isso. Mas é igual, tem umas séries que você olha e pega filme que você olha e fala, nossa, que tem aquele filme que você assiste o filme. Uma vez eu assisti um filme que era tão ruim
É tão ruim que eu vou aceitar o final pra ver se é ruim mesmo. Tá, eu faço isso também. Aí agora quando tem um filme que tá mais ou menos, no final vai lá e acaba com o filme. Eu acho que acaba a criatividade do cara, não é possível, gente. Tem, cara, tem muito filme que é assim, o filme tá indo muito bem e o final o cara estraga o filme inteirinho. Não, isso acontece muito, Não, cara. e tem filme, e pegando série, não sei se você assistiu a série Dark. Dark, assisti. Eu não assisti os últimos episódios, Não. cara. Minha cabeça deu tão nó, cara, que eu tive que parar. E eu sou fã de física, tá? Eu fiz 2 anos de faculdade de física. Então, assim, ficção científica pra mim é o máximo. E aquela série é muito boa nesse ponto. Eu gosto muito de série de viagem do tempo, mexendo com o tempo. E eu sei que é impossível, mas é bacana. Só que o cara que fez aquela série, ou ele, desculpa, mas fumou muita coisa estragada, bebeu muita coisa estragada, não é possível, cara. Então, é por isso que eu falo, é um monte de gente conversando, entendeu? Deve estar todo mundo louco. Cara, é assim, eu lembro que uma das coisas que a gente fazia, eu trabalhei muito com publicidade. Então, quando o cliente trazia um produto e a gente tinha que criar alguma coisa, a primeira coisa que a gente fazia era tirar o sarro. Sim. Tá? Quando a gente debocha do produto do cara, a gente começa a ver as fraquezas dele e acha os pontos onde a gente pode enaltecer o produto. Olha. Então, assim, é mais ou menos isso. Os caras começam com besteira, cara, entendeu? Tipo o Whitman Larry, né? Que criaram as Tartarugas Ninja. Entende? A coisa mais idiota. Desculpa. Tartarugas que são lerdas sem ninja. E comem pizza. E comem pizza, cara. São adolescentes, entendeu? Então, assim, são coisas que vão surgindo na cabeça, como eu também tive envolvido um pouco com quadrinhos. Cara, a gente sentava e falava muita besteira, cara. Muita besteira pra criar personagem, pra desenvolver ideias. Então, surge esse tipo de coisa e às vezes o cara, que é o showrunner, tá ali e ele fala, não, eu quero usar isso, eu quero pôr isso. E aí o cara se vira pra colocar aquilo no roteiro, entendeu? E cria histórias fantásticas. Cara, Dark pra mim foi fantástico. Assim. Você fala em criar roteiro, tem uma série, documentário Netflix que fala dos filmes que fizeram sucesso. Nossa, é muito bom aquilo. Aquilo cara. é fantástico. Aí tem um filme do De Volta pro Futuro. Eu achei de dar risada quando o diretor, ele falou que ele queria um macaco no lugar do cachorro. Era um macaco. Era no lugar do Martin, não era o macaco? Não, era no lugar do cachorro mesmo, é um macaco. Um macaco. Cara. Aí o nome não era nem De Volta pro Futuro, era um outro nome bem esquisito. Nossa. Aí você vê como que quando é pra dar certo, dá certo, né? Sim. E aí eu quero te perguntar uma coisa, Marcelo. O seguinte, no seu caso aí, você já tá como produtor roteirista há um tempo, diretor, né? E tem uma dificuldade muito grande nisso, né? De conseguir orçamento. Orçamento é o principal. Porque o que manda é orçamento, né? Se não tiver orçamento, é a mesma coisa você pegar um filme. Tem lógico, você me dá 5 milhões pra um cara aí que não consegue fazer nada. Sim. Vai ser legal. Não, pior é assim, quando você tem um orçamento grande, pode ser até que o cara faça um filme bom, porque aí ele vai contratar os profissionais, entendeu? Adequados pra fazer. E no fim a coisa pode funcionar. Sim. É meio bizarro isso. Eu não sei se você já tem, como você é roteirista, você deve escrever bastante. Sim. Pegando um exemplo do Round 6, sei. Tá com o roteiro. Não é aquelas coisas, é uma série boa, mas também não é, nossa, tem vários furos ali. Mas não nesse detalhe. Ele tava com essa série desde 2009, foi negado pra todo mundo. Sim, ninguém queria gravar. Ninguém queria. E é um achado, né? Você tem alguma coisa assim que você tá escrito, tá há bastante tempo ali, que só tá esperando? Tem, cara, tem uma série que também é uma série, cara, que pra falar a verdade, assim, tem 2 projetos, assim, que é a série que foi justamente o que a gente tentou gravar esse dia, assim, que era só um teaser, tá? Da série que a gente gravou lá na estação, tá? Que chama Livro das Sombras, que é um terror com ação, cara, que é uma família não, é um grupo que depois da dissolução da União Soviética, eles colevam as crianças com, vamos dizer assim, poderes, vamos dizer assim, né? Que eu não vou explicar direito para não dar spoiler, nem ficar passando. E eles vão para São Paulo, entendeu? Vão viver numa creche em São Paulo. E aí é que acontecem as coisas. É bem interessante. E a outra, cara, tem a ver com Botucatu, que é uma coisa que eu, por não ser de Botucatu, me fascinou. Que é a história da Ana Rosa, cara. Ana Rosa. Só que assim, eu fui ver peças de teatro que fizeram, eu li o roteiro da peça, eu vi
documentos que escreveram, eu vi o livro. E aí um dia eu sentei com o autor do livro, eu não vou lembrar o nome, da Ana Rosa. A gente gravou quase 4 horas, foi quase um podcast com o cara. Eu queria tirar minhas dúvidas sobre a Ana Rosa, cara. Porque assim, quando você vê um roteiro, eu vi a peça, eu vi que ela tinha defendia um viés ali que eu fiquei assim meio... Nossa... E hoje em dia a gente tá falando, né, de violência doméstica, porque é sobre o que fala a Ana Rosa, Sim. né? Violência doméstica. E eu achei que eles estavam tão errados naquilo, e o que eu vi também não existia, a pessoa não defendia a Ana Rosa, de certa forma. Era só contar a história. Então um dia eu sentei, cara, e escrevi o roteiro. Deu a louca, assim, eu comecei a pensar, mas por que o cara faria isso? Por que seria assim? Porque você tem que perguntar por que, quando, onde, quem e como. Sim. São as perguntas que você faz para escrever um roteiro. Aí eu comecei, cara, eu escrevi uma história muito legal, cara. Fui eu que escrevi, eu vou ter que achar... Não, eu tenho histórias que eu acho que é uma porcaria que eu escrevo também, não adianta. Mas eu acho que eu desenvolvi muito legal, que também a gente acabou gravando um teaser na época, ficou horrível por causa do som. O som era o maior problema que eu tinha, porque microfones são caros, gravadores são caros. Agora eu tenho um microfone bom, um gravador e tal. Mas na época não tinha, cara. Tinha uma câmerazinha dessa... Sabe, que nem troca lente, câmera zoom? Sim. Então, foi com essa que filmou, cara, porque não tinha. Eu falei, não vamos usar equipamento da prefeitura e tal. A gente gravou até no túmulo da Ana Rosa, aqui no cemitério. Que é assim, cara, é a história de um cara que acabou de se formar em jornalismo e ele vem para Botucatu para cumprir a promessa que ele fez para a mãe, que acabou de morrer, que ela queria que levasse um terço que ela tinha no túmulo da Ana Rosa. E a partir dali, ele conhece a história da Ana Rosa, só que de um jeito mais humano. Tá? Sim. Entende? Entendendo por que as pessoas poderiam fazer isso. A Ana Rosa, na minha história, ela ganha uma coisa mais... Porque ela ganha esse status de santa mais no final da história, né? Depois que ela é morta, né? Que o pessoal diz que o corpo dela cheirava a rosas, que ela começou a fazer os milagres e tal. Mas não, eu trouxe isso para antes. Eu comecei a pensar naquelas famílias que tem sempre aquela pessoa que cuida mais da outra pessoa, sabe? Que aprende com... Naquela época, a usar ervas, que é tipo uma benzedeira, Sim. entende? Ela de pequena já ajudava as pessoas. Eu via muito, eu comecei a pesquisar, tem muita criança que, às vezes pequenininha, vai lá, coloca a mão na testa da pessoa que está doente para tentar ajudar. Sim. Então, eu coloquei ela nesse patamar, então ela já tinha. Então, a história dela se desenvolve. Não é só uma menina que o cara casou e levou para a fazenda dele. Não, ela tem uma história. Por exemplo, o motivo por que as pessoas ajudariam ela a fugir, por que aconteceria a fuga dela, por que teria a raiva maior ainda do cara para chegar ao ponto que ele chegou. Sim. Então eu achei que faltava desenvolver isso, entende? Contar realmente uma história. E eu acho que é o projeto que eu mais gostaria de desenvolver, cara. Mas assim, qual o problema? É uma história de época. Tá, de época, quando você pensa em cenário e figurino, você tá ferrado. Porque se não tiver o famoso bendito orçamento... Não, essa sem orçamento, cara, não dá, cara, é muito difícil. Porque se você for usar carro antigo, então que sai caro. Nem carro tinha, cara. Pra você ter ideia, nem carro mais tinha. Fácil que um cavalo. O cara tinha carro de boi. O cara, né, que era o que casou com a Ana Rosa, esqueci o nome dele. Boi, ele usava carro de boi para transportar as coisas que ele vendia. Mas tem a fazenda que ele morava, entendeu? Tem tudo isso que tem que ser representado, cara. E aí é difícil, cara. E assim, o que mais acontece? Por exemplo, eu tô fazendo junto com uma amiga um documentário sobre a Maria Amélia Blasi, aqui de Botucatu. Qual é o nosso grande problema? Todos os atores trabalham. Então, um tem um dia livre, o outro tem o outro dia livre, o outro não tem dia livre, entende? Um só tem domingo, e aí você não consegue gravar, cara. Por quê? Porque você não consegue pagar, chegar e falar, você vai receber tanto pelo seu trabalho, vamos trabalhar tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Entendeu? Aí o cara pode parar, sossegar e fazer. Não, a gente tem que... É tudo na amizade, cara, por enquanto. E é o bendito orçamento também, né? Porque se você pegar o filme mesmo De Volta pro Futuro, pra quem não sabe o que fez o Martin
Ele fazia uma série. Então ele foi chamado de última hora porque trocou o ator, porque outro ator não dava. Não, eles queriam o Michael J. Fox, mas o J. Fox estava ocupado com a série. Isso, exatamente. Aí puseram aquele cara lá, que eu esqueci o nome. Que é ruim demais lá. No primeiro dia de gravação, o Spielberg chegou e conversou com ele, ó, não dá. Não foi nem o Spielberg, foi que o Zemeckis, né, que é o diretor, falou, não dá. Falou, irmão, amigo, não tá dando não. O cara, e o Michael J. Fox começou a gravar quando ele tinha folga não, ele gravava a série e ia gravar isso De Volta ao Futuro à noite. E aí que tá, ele gravava sozinho, sem ninguém. E eles depois editavam. Então a grande maioria do filme, de cenas ali, você nem percebe. Ele tá sozinho. Essa cena já foi gravada com outro ator. Isso. Então, é que nem você falou, vou pegar um ator que tá trabalhando, não tem esse orçamento pra fazer isso, né? Não tem, cara, não tem. Infelizmente, assim, é muito difícil, cara, conseguir. Se você não é conhecido, você não consegue, cara. Entende? Quando eu comecei o longa, que ia gravar antes da pandemia, que era o Duas Irmãs, cara, no crowdfunding a gente levantou R$2.500, cara. Tá, deu pra comprar figurino, mas, por exemplo, a locação de uma fazenda que a gente ia usar ia rolar por minha conta. Por sorte, o pessoal é da área de teatro, então eles fizeram um preço, assim, absurdamente barato, entendeu? Só pra constar, entendeu? Pra falar a verdade, acho que eram 4 dias, os caras iam me cobrar R$500, cara. Nossa. Entende? Acho que R$500 foi só pra dizer que não cobrava, acho que eles cobravam 500 por dia do lugar, porque é um Airbnb também lá. Sim. Então, assim, cara, você tem que ir dependendo dessas coisas quando você não tem orçamento. E aí o pessoal fala, mas tem lei de incentivo. Cara, lei de incentivo para cinema. Primeiro que lei de incentivo tem um problema. Você planejou todo o filme. Aí você pega as cartas, né, de comprometimento de todo mundo, de diretor, de câmera, de tudo mais. Só que você tem que fazer um orçamento geral daquilo. Só que isso, você fez um orçamento em 2021. Aí você entra com um pedido numa lei, sei lá, Rouanet. Rouanet é pior, que você ainda vai ter que... não, tá liberado aí, pode pegar lá seus 2 milhões. Beleza, vou pegar onde? Tá, eles não dão o dinheiro para vocês, te dão o direito de captar isso aí. Então você tem que ir atrás disso. Você não é conhecido, você não vai captar. Entendeu? Você não vai conseguir ir numa Caio. Isso, você não vai conseguir numa Caio. Porque assim, a Rouanet... Você tem que estar inscrito na Rouanet e a empresa que vai te receber o desconto no imposto de renda tem que estar inscrita na Rouanet. Então, assim, não é todo mundo, cara, não é o cara da esquina que vai estar inscrito na Rouanet. Ele poderia estar, tá? Mas ele não sabe disso. E ele poderia descontar do imposto de renda dele, em vez de pagar para o governo, pagar para um produtor local, desenvolver algum trabalho local. Sim. E ganhar com isso, porque é publicidade, cara. Hoje em dia você põe na internet e vai pro mundo. É isso que a grande pauta que o pessoal ficou bravo da lei é que quem de fato, atores, diretores, igual você, que é independente, não consegue pegar o dinheiro. Não consegue. E o pessoal que já tá no cinema lá, já tem o seu salário, ganha bem, né? Por obra, já é conhecido, eles conseguem pegar. Então, e aí a pior parte é assim, você fez todo esse orçamento, tudo em 2021. Aí você entra na lei, você tem, 2 anos, às vezes, pra conseguir esse dinheiro. Cara, daqui a 2 anos... Teu ator já ficou mais velho, se você precisar de coisas com idade mais fixa, já ficou mais velho. Sei lá, teu diretor de fotografia está em outro projeto, não vai poder trabalhar com você. O aluguel daquela câmera que você pôs lá, que era, R$5.000 na diária, agora custa 10. Entende? Então tem esse problema, que você muda tudo. Então você tem que esperar todo esse tempo. É lógico que tem empresas que fazem isso, cara. Hoje em dia existem empresas, você manda lá o seu roteiro, eles desenvolvem, pegam a produtora, fazem orçamento, tal. Só que assim, aí o cara tem que ser um viciado nisso, entendeu? O cara manda agora, daqui a 6 meses outro, daqui a não sei quantos meses outro, para cada 6 meses ele tem uma aprovação diferente. E teve uma coisa, não sei se ficou, que era da parte de cinema, né, do fundo setorial e tudo mais, que quem tivesse mais bilheteria ganharia um ponto a mais. Ou seja, o cara teve bilheteria, ele tem mais chance de ter financiamento. Tá, e aí eu? Quer dizer, eu não tenho bilheteria, meu filme não vai pro cinema, cara. Como é que eu vou conseguir financiar? Então é a coisa complicada, cara. Complicado é você conseguir o dinheiro. E cinema mesmo, quando você pensa em cinema, não é barato, cara. Não é barato. O cara fala, eu fiz aqui meu filme por
R$2.000. Beleza, dá pra fazer? Dá, você chama os amigos, mas, cara, você não vai conseguir nível de qualidade, você não vai conseguir nível de interpretação, porque as pessoas não vão poder se dedicar, cara. Não vão. Igual eu falei, você chama o cara. Na época que eu comecei era legal porque todo mundo era adolescente, tava todo mundo na escola. Sim. Entendeu? Então eles tinham tempo livre, poucos ali trabalhavam. Então eles estavam afim, tanto que eu fiz uma websérie, né, o Sofá para 4, que foi assim, beleza, entende? Reunia todo mundo, fazia ensaio, tudo. Por exemplo, o legal aqui da recepção da cidade foram os comerciantes, que tinham uma personagem que trabalhava numa loja de roupas. A gente conseguiu a loja, o cara deixou a gente usar a loja, cara. Entende? Ele parou a loja praticamente pra gente poder usar. Teve uma cena que era uma cena boba, cara, pequena, que foi precisava ser numa loja de instrumentos musicais. O pessoal da loja deixou a gente usar. Entende? O Fábio do Sebo Alfarrábio, cara, ele chegou e falou, não, usa, porque uma dos personagens trabalhava e 2 dos personagens eram donos do Sebo, né? O Sebo do Fábio? Do Sebo do Fábio. O Fábio é gente boa demais. Então, ele deixou, cara, a gente usar, ele ficava super feliz, cara, quando a gente ia lá. Então, a recepção foi muito interessante, cara, nesse ponto. Mas, assim, o investimento mesmo a gente não teve, cara. Foi do nosso bolso, entende? Sim. Porque roupa, teve uma cena, cara. Foi um dos piores episódios que teve, que foi uma das personagens que se chamava Mônica. A gente queria fazer uma homenagem pro Maurício de Souza no dia que seria a festa de aniversário dessa personagem. Ela aparecer de vestidinho vermelho, igual a Mônica. Eu consegui a grana na época, eu comprei o Sansão, sabe, de pelúcia e tal, mas a gente não conseguiu grana pro vestido, cara. Então, assim, a cena ficou meio sem sentido, entende? Era pra lembrar o Maurício de Souza, mas não ficou, porque não tinha como fazer. E nesse mesmo dia, cara, tinham 2 pessoas que foram chamadas para fazer um papel. 2 para um papel, tá? O que acontece? Nenhuma das 2 podia ir. Cara, eu tive assim, era uma cena de festa, eu chamei um monte de gente. Acho que devia ter umas 15 pessoas em casa, porque era uma festa em casa, né, tal. Eu falei, gente, vão pra cozinha. Tá cheio de pão lá, salsicha, vamos fazer cachorro quente, vamos comer. Eu tive que ir pra sala e reescrever o episódio inteiro, cara. Caramba. Tá em cima da hora. Parei ali pelo menos uns 30, 40 minutos, tive que reescrever o episódio pra poder retomar a filmagem, cara. No fim deu tudo certo, mas o episódio não saiu como a gente queria. Pelo vestido, que já tirou a graça do negócio, e pela mudança total, que acabou meio ficando sem sentido. Até a atriz ficou meio chateada, porque cada personagem tinha o seu episódio, e aquele era o episódio dela. E no fim foi o que mais deu confusão, mais deu problema. Nossa, que loucura. É isso que eu te falo, entendeu? Você nunca tá prevendo o pior, cara. Nunca. Eu chamei 2 pessoas, cara, porque eu tava prevendo o pior, mas foi pior ainda. Não veio nenhum. É igual a escola, né? A escola faz peça de teatro. Eu já fui ator de escola. Vou contar aqui. É segredo, hein? Na igreja, já fui Jesus na igreja. Fui Jesus. Tá certo que eu entrei assim, deu um branco na hora, o padre ficava, fala isso. Na escola também, eu já fui Carlos Alberto, da Praça é Nossa na escola. Nossa, hoje eu não consigo mais. E de fantoche. Aí na escola eu lembro que era uma correria no dia, o professor, faltava aluno que com medo de não ir. Isso, com medo de subir no palco. Eu mesmo já fiquei no lugar de um lá que faltou no dia porque ficou com medo de ir no palco, de subir. Então é complicado. Hoje eu não. Quando você é mais novo, você faz loucuras, né? Vamos falar loucuras. Hoje não dá, não. Mas deixa eu perguntar uma curiosidade. O seu filme não vai pro cinema. Tipo de filme que você faz. Mas qual que é a captação de dinheiro? Vai pro YouTube? Como é que funciona? Então, cara, é assim, por que eu resolvi fazer um filme porque eu já tinha feito alguns curtas, feito a série. Eu tenho que me desafiar, cara, porque um filme é um trabalho gigantesco.
Mas a chance de você mandar isso pro cinema é muito pequena, a não ser que você consiga uma distribuidora. Lógico, o filme tem que ter uma certa qualidade. Sim. E isso eu sou muito chato em relação à qualidade da imagem e do som dos meus curtas. Tanto que teve um que eu quase não lancei por causa do som. Que eu gravei num dia que eu falei, não, domingo, em frente ao cemitério, não vai ter barulho. Esquece. E ainda não tinha microfone sem fio, essas coisas. Depende qual cemitério que você foi, né? Não, no portal das coisas. Não, aí esquece, tem que ser lá no jardim, lá é tranquilinho. Não, mas não tem o visual. Não tem o visual do portal. É vista pro futuro. Então, cara, e assim, você tem que ter uma qualidade para ir pro cinema. E aí você tem que arranjar uma distribuidora. Mas se você vê que filme nacional já tem dificuldade, filme conhecido nacional já tem dificuldade de ir para as telonas, cara, um filme nacional desconhecido é pior ainda. Então, o meu alvo, em geral, é festival. Festival, cara. Que foi o que eu aprendi com meus curtas, foi mandar eles para festival. Em festival você é visto... você consegue contato com pessoas que às vezes tem às vezes não, eu não consegui, mas tem amigos que mandaram curtas ou séries para festivais e conseguiram contato para ter uma produtora. Chegar a produtora, não, gostei do teu trabalho. Eu tenho um colega que eu conheci, ele fez um filme na formação da faculdade. Fizeram um filme, cara, de terror. Diário de um Exorcista, chama. Nossa, bem tranquilinho. Bem tranquilinho. Cara, é totalmente trash, cara. Filmão B. Meu, ele foi um dos primeiros a entrar na Netflix. Caramba. E aí ele, conversando com ele, ele falou, cara, foi loucura. Ele falou, eu tive que ir pra, não sei se foi pra Nova York ou Los Angeles. Ele falou, fui acompanhar dublagem e tradução. Foi, acho que para 17 idiomas, um negócio assim. Cara, e o filme ele fez com um tipo de câmera que eu uso, entende? Não é todo mundo fala, tem que ter aquela qualidade. Tá, tem. Mas se você tiver um produto que seja atraente, beleza. Tanto que eu acho que esse filme agora tá na Amazon, cara. Como que é o nome do filme? Diário de um Exorcista. Então, assim, é bem trash, cara. Bem trash, bem... Quem não gosta de coisas assim, de possessão demoníaca, não vai gostar. Melhor não assistir. Melhor não assistir. Mas, cara, é muito interessante, cara. Então, ele conseguiu abrir espaço. E é assim que tem que ser. Então, agora ele já tá gravando. Parece que ele vai gravar a continuação, a parte 2 do Diário de um Exorcista. Ele já fez outros 2 filmes, cara. Tudo isso por ter entrado na Netflix. E assim, festival, cara. Festival onde o pessoal se conhece. Entendeu? O primeiro festival foi a websérie, eu mandei para o Rio Web Fest em 2016. Cara, a gente só não ganhou porque a outra série, quer dizer, tinha 2 séries mais concorrendo com a gente, né, das finalistas, que a dedicação dos caras era muito grande. O material ainda não estava bom, mas a dedicação deles era muito grande. Acho que na época eles já deviam ter mais de 50 episódios. Nossa! O sonho da menina era ser sereia, tá? E aí o pai resolveu criar essa série. Só que assim, de vez em quando eles apareciam no espelho filmando, você via o fio do microfone, entendeu? Não tinha um esmero, você via que tinha um pessoal ali que interpretava que parecia que estava fazendo teatro, segurando a caveira do Hamlet. Mas... cara, eu acho que eles mereceram pelo empenho, entendeu? Porque eles tinham muitos episódios. A gente, em 2 anos, a gente gravou, acho que oficiais, vamos dizer assim, foram 8 episódios, entendeu? Então é difícil você concorrer quando os caras já têm... Bom, lógico, se você for ver, o pessoal tinha grana, né? Pra desenvolver aquilo e tal. Mas, e assim, uma coisa que o pessoal não entende que é difícil é... Quando foi pro Rio Web Fest, a gente só escolhe a categoria, tá? A gente não escolhe ao que você vai concorrer. Eles vão fazer a curadoria e vão escolher. Não, sua série foi boa nisso, foi boa naquilo, então... eu queria concorrer a melhor atriz, melhor ator. Não, você não escolhe, cara, você manda. Então você tem que interpretar bem para ter a chance de passar por isso. Aí eles que escolhem. E aí lá eles escolhem, entende? Tanto que eu tive colegas que... os atores deles foram indicados, melhor ator, melhor atriz, entendeu? Ator coadjuvante e tal.
Então, assim, depende muito do empenho de todo mundo, cara, pra funcionar. Tem que todo mundo abraçar ali, como se fosse um filho. A dedicação tem que ser, cara, mesmo que você faça só no fim de semana, tem que ser 100%. Quando você entra, você tem que entrar de cara. E Botucatu tem bastante atores e atrizes aqui, assim, que... Tem, cara, tem bastante, cara. Tem o curso do Senac, né, de teatro, que a inscrição foi umas 2 semanas atrás. Acho que foi por aí. Mas o curso era pra maior de... Tinha uma idade, né? Tem. E pra criança? Porque tem criança que olha e fala, eu quero ser atriz, eu quero trabalhar com isso aí. Mas não tem em Botucatu alguma coisa, ou tem? Cara, eu não sei como é que tá agora, mas antes tinha, né, os cursos de teatro aqui também, né, livre. E funcionava bem, cara, mas é difícil. Talvez algumas escolas aqui ainda tem um curso de teatro, não sei te dizer se tem. Aquele projeto que eu falei da escola, mas eu, na minha época, eu fiz curso de teatro, que era um projeto social de Rubião. Eu moro em Rubião, lá em Rubião. Então eu fazia uma vez na semana, se não me engano, não lembro. Isso. Mas eu ia lá, mas não pra ser ator, nada disso. Eu ia lá, mas eu não sei por que eu ia. Mas eu ia. Mas isso me ajudou bastante em desenvolvimento, até como pessoa, o jeito de conversar. Cara, isso, desinibir. Muita gente, o problema é que muita gente vai fazer teatro pra isso, tá? E depois eles não querem ser atores, tá? Mas aqui tem muito por causa disso. E criança, cara, tem também uma complicação, tá? Você tem que ter sempre autorização. Tá, você não pode chegar e falar, vamos lá. Não, você tem que falar com os pais, cara. Fala com os pais vão liberar, entende? Os pais vão querer acompanhar a criança. Então, às vezes você tem essa complicação quando o pai vai junto, a criança não consegue, cara. É muito bizarro. Porque os exercícios no começo eu lembro que era bem estranho, né? Quando a gente gravou lá na estação, um dos personagens, acho que o garoto tava com 12 anos, acho que na época que eu tinha conversado com os pais, que era o irmão de um dos personagens principais. Então, mas os pais não foram, porque os pais tiveram consciência de que, se eu for, ele nunca atuou em nada, mas ele queria fazer. Então ele foi, entende? É bem assim no risco, cara. Se meter nas produções, procurar o pessoal aqui de Botucatu que faz isso, entende? Tem algumas pessoas que são até assim, falam, não, eu pago pro meu filho participar, entendeu? Parece meio ruim, mas é um incentivo para poder fazer o negócio. Mas é lógico, você tem que ter o papel para criança, né? Não vai inventar o papel só para poder ganhar o dinheiro, tá? E aí é errado. Sim. Você consegue, igual esse negócio aí de, como é que eles emendam um filme no outro? Como é? Você tem que parar e pensar. De repente você tem o papel para criança lá. E às vezes você não viu. Então, cara, tem que correr atrás, cara, não tem jeito. É muito louco. É internet, cara. A internet tá aí pra isso. E tem um leque gigantesco, né, pra aproveitar na internet, né? O YouTube também. O YouTube. Cara, o problema é que, assim, ao mesmo tempo que é um leque gigante, ele é muito gigante, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa que o YouTube não faz é indicar regionalidades. Sim. Né? Você entra lá, eu vi, sei lá, sei lá, vamos dizer assim, um podcast. Ele não vai te indicar um podcast daqui. Não. Isso é bizarro, cara. Deveria ter isso, entendeu? Vou indicar um podcast. Não, ele quer view, né, cara? Ele vai indicar quem já tem visualização. Sim. E quem vai dar dinheiro pra eles. Então, assim, quando você põe no YouTube, tanto que às vezes tem mostras que não aceitam o filme se ele estiver no YouTube. Nossa. Porque é como se ele já tivesse sido lançado, entendeu? Mas às vezes o cara não tem nem 10 visualizações, mas o cara não pode. Tá. Mas cara, loucura, né? É um mundo meio complicado, cara, mas é bom, é divertido. E o tempo tá bem, o papo tá muito bom hoje. Nossa, tá top o papo. Eu gosto de cinema. Nossa, eu tenho muitas perguntas que se ficar aqui vai render o dia todo das perguntas. Vai render o dia todo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, você tinha me comentado em off sobre um projeto novo, que é os projetos que você tá fazendo, e um deles é videoclipe, né? Isso. Conta um pouco pra galera como que funciona. Então, assim, o projeto, eu resolvi iniciar isso com uma necessidade de treinar a minha parte de criação, edição, direção e tudo mais. Então eu convoquei no Facebook, lá pus um post no Facebook, convocando o pessoal que tivesse banda.
a regra era... A música tinha que ser inédita e a banda, grupo, tanto faz, não podia ter um videoclipe, cara. Sim. Tá? Ah, não, eu gravei lá o show. Não, isso não é um videoclipe, tá? Você gravou o show. Eu tô falando videoclipe mesmo. Aí vieram vários me procurar, cara. E a ideia, eu vou fazer esses videoclipes gratuitamente para o pessoal que vai participar desse projeto. Nessa primeira fase, eu já tô pensando em mais vezes em fazer isso. Eu escolhi 3 bandas, o que eu acho que foi um exagero, porque é muita 3 gente. bandas? 3, é um exagero, porque vai demorar mais tempo, que vão desenvolver. Um é de rap, um é instrumental, e a outra é um som meio... Como é que você dizer? Tipo Charlie Brown. Lembra um pouco o Charlie Brown Jr. Tá, são sons assim que eu curti, que achei bem legal. E eu vou desenvolver o videoclipe. Tanto que ontem ou anteontem eu já postei a foto do primeiro cara. Que esse não é da região, mas eu fiz questão porque foi um amigo e ele veio conversar comigo. Depois um amigo de São Paulo também, que é da área de edição, que é muito chegado, chegou e falou: meu, o cara tem um sonho de fazer um clipe e tal. Então tá, vamos realizar o sonho dele. Ele vai vir pra cá, é uma música que fala sobre viagem pra praia com a namorada e tal. Então a gente vai fazer uma brincadeira tipo Mamonas Assassinas, só que um pouco mais sério sobre a Brasília Amarela, lembra? Que é a Brasília cheia de coisas de praia e tal. Fazer uma coisa meio nesse estilo, só que sem comédia, mas um pouco mais séria. E aí minha ideia, depois desses 3 serem lançados, é tentar de, sei lá, cada 2 meses pegar pessoal que está iniciando e tentar ir trazendo esse projeto, que eu acho legal, cara, porque a mesma dificuldade que eu tenho, cara, com meus filmes, eu sei que a música tem, e a música sempre fez parte da minha vida. Eu já tive banda, já participei de banda, então, na adolescência e tal. Então, cara, e música faz parte do filme, cara. Um filme sem música praticamente não existe. Tem música que você escuta falando, opa, esse daí é lá do filme, lá do Top Gun. Isso, a música nem foi feita às vezes pro filme, mas você ouve a música e fala, putz, é do filme, não sei o quê. Então eu achei, cara, super interessante, porque o pessoal veio falar a dificuldade que é. E realmente, cara, fazer um clipe não é barato, tá? Não é caro como um filme, tá? Você vai gastar uma graninha. Mas eu acho que os dois se ajudando a divulgar e tudo mais, eu acho que todo mundo ganha no fim das contas. E vai ser um trabalho bem legal. E fora isso, tem o documentário, né, da Ana Maria... Não, a Maria Amélia Blasi, de Toledo Pisa. Nossa, é um nome gigantesco para guardar. Que é uma amiga que está desenvolvendo e eu estou trabalhando toda a parte audiovisual dele. A gente já gravou uma entrevista com os filhos dela sábado passado. Agora nós vamos gravar outra entrevista e vai ter cenas gravadas no palco do Teatro Municipal, que elas vão interpretar, são crônicas, tá? Não são contos, são crônicas, histórias que ela viveu. Então vão ter 5 atrizes contando essas crônicas no palco. E depois a gente vai mixar com imagens da cidade. É um documentário que está se desenvolvendo, tomando vida própria, tá? Ele começou de um jeito, agora ele já tá de outro. E assim, cada entrevista que a gente faz parece que chama mais alguma coisa. Bacana. Então a gente ainda não tem ideia da data de lançamento. Ele deve demorar um pouquinho, porque depende de todas essas entrevistas. De novo, disponibilidade de tempo dos atores, tá? Então, tem uma das atrizes que vai fazer a ligação entre todas essas histórias. E ela só vai ter o texto dela quando a gente tiver gravado todas as entrevistas e o que vai acontecer no palco, que vai ser dia 25 ou 26 que a gente vai gravar aqui. Então é um trabalho legal, cara, que também que vai rolar por aí. Acho que esse vai ter uma representatividade legal de Botucatu nos festivais. Bacana demais. Marcelo, antes de a gente encerrar aqui, deixa eu mandar um abraço pro Cássio Souza, meu irmão tá mandando aqui, falando que a entrevista tá boa demais. Que bom. A Ellen tá mandando aqui, mandando bom dia, falando, nossa, que entrevista show, aprendi muita coisa. O Gustavo também tá mandando um bom dia. Bom dia, também Gustavo. tá falando que gostou muito da entrevista. E viva o cinema. Aí o Heraldo tá mandando bom dia aqui. Ele fez uma pergunta, mas acho que não vai dar tempo pra responder. Estamos bem em cima da hora. Quem sabe uma próxima oportunidade é sobre o cinema brasileiro. Por que o cinema brasileiro
não vai pra frente, né? Tá. Isso precisa isso a gente precisa de bastante tempo pra responder. Tem muita coisa aqui. Quem mais? O Leandro aqui também mandando bom dia, meu amigo, tamo junto, bacana demais. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver aqui, carregando, não deu o nome, também mandando bom dia, né? Show de bola, tem muita gente aqui mandando, a Maria Luísa também mandando bom dia, falando que ela adora cinema, ela gosta de filme da Marvel. Legal demais. Quem não gosta, né? É isso aí, o pessoal, todo mundo participando. Agora o WhatsApp ficou fora do ar, normal. Pera aí, daqui a pouco ele volta aqui, vamos ver se aparece mais mensagem. Perfeito, então, Marcelo, muito obrigado. Bacana demais a entrevista. Acho que o papo rendeu e se ficasse até meio-dia aqui, sossegado. Sossegado. Porque tem muita coisa, o cinema é amplo, tem muita coisa bacana. E eu quero agradecer e uma próxima oportunidade, se possível, você voltar aqui. Sempre aberto. Quando precisar, quiser conversar, cara, eu que agradeço, meu. É sempre bom a gente poder vir aqui falar um pouco sobre o que é produzido na região, né? E tem muitos outros, como eu te falei, que produzem também. Eu acho que precisa de vez em quando dessa voz, cara, porque é o que eu te falei. A gente põe na internet, cara, a gente fica lá, some no mar de coisas. Sim. E eu acho que precisa valorizar um pouquinho o que é local, cara. Sim. Então essa é uma oportunidade boa pra isso. Passa suas redes sociais aí pro pessoal ficar pra te acompanhar também. Então. O problema do nome da minha rede, que é Eu Que Fiz Filmes, tá? Só que é EUQFIZ, tá? Não tem... E, cara, eu tenho essa marca há mais de 20 anos, cara. Então, assim, eu não mudo por nada. Eu Que Fiz Filmes, você vai achar tanto no Instagram como no Facebook... No Twitter, acho que tem Twitter também, mas o Twitter não uso muito, não sou muito fã do Facebook e Instagram, então. Facebook e Instagram é o mais fácil. E eu tô agitando, né, porque eu tô fazendo essa parte dos videoclipes e tem esse documentário, então eu tô postando algumas coisas lá de vez em quando, esses dias. Bacana demais. Então hoje o Educador a Mais conversou com o Marcelo Teixeira, que é roteirista, produtor e diretor. E faz aqui, usa os cenários de Botucatu. Em Botucatu tem muito cenário, né? Tem. Aqui de Botucatu. Então, muito obrigado, Marcelo. Você gostou da entrevista? Então, fica ligadinho, porque daqui 1 hora mais ou menos vai estar lá no nosso podcast. Tem Spotify, procure lá Rádio FM Educadora de Botucatu e você vai poder ouvir na íntegra a nossa entrevista de hoje. Belezinha? E também lá no YouTube e no Facebook, no @FM Educadora. Mais informações de hora em hora com Educadora News. E às 4h20 tem Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Donini e Cleiton Santos com o Estação Notícia, o seu jornal do fim da tarde. O Educadora Mais vai ficando por aqui, voltando amanhã, 8 horas da manhã. E amanhã tem entrevista de novo. Só que amanhã, olha só, essa semana teve... Amanhã tem entrevista com... Deixa eu pegar pra não falar besteira aqui. Era aí que ele também faz parte de cinema, né? Cinema não, ele faz parte da... Não sei se você conhece, ele fez o Renato. Renato, deixa eu ver se é Renato mesmo. Eu tô bem perdido aqui no meu... Deixa eu olhar aqui, é que é tanta gente que a gente se perde aqui. E eu tava anotado aqui pra falar o nome dele e acabei me perdendo. Faz parte, né? Faz parte, né? Vai se encontrando aqui. Ó, amanhã a gente vai conversar com Renan Félix. Ele fez um... Eu não sei se seria um... Como se fala? Um curta de mais ou menos 30 minutos do Dito o Cujo. Dito o Cujo, já tá no jeito. O Renan Félix que produziu, né, o Dito o Cujo. E inclusive amanhã, 8 horas da noite, a gente vai transmitir aqui na Rádio Educadora. Dá uma força pra ele aí, pra você que tá no @FM Educadora, vai poder assistir e é bacana. Vai contar um pouco da história caipira aqui da nossa região. Legal, então, amanhã, bem legal. Renan Félix, a partir das 8 horas da manhã, contando um pouco sobre esse projeto aí, o Dito Cujo. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer todo mundo que acompanhou aí, quem vai ouvir também aí. Cara, é muito bom poder falar, é sempre bom. Show de bola. Você continue em 87,9 ou acesse nosso site www.fmeducadora.com.br. Então todos uma ótima quinta-feira. Amanhã, 8 horas, tô de volta. Um abraço, tchau. Educadora Mais fica por aqui. Voltamos amanhã. Identificação.